O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a decisão da Suprema Corte de manter o direito à cidadania por nascimento é uma grande vitória para a China. A justiça rejeitou os esforços do governo americano para impedir que filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos sejam considerados cidadãos americanos. A correspondente Mariana Janjácamo tem as informações dessa decisão, conversando com a gente ao vivo, direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, depois da decisão da Suprema Corte, o presidente Donald Trump foi às redes sociais e escreveu que gostaria de parabenizar Xi Jinping por essa decisão. Isso porque, segundo Donald Trump, os chineses fazem algo que ele chama de turismo de nascimento, que seria a ideia de que as pessoas vêm aqui para os Estados Unidos nos estágios finais da gravidez para dar à luz e para o bebê ser considerado norte-americano. Donald Trump também foi às redes sociais para dizer que agora é o Congresso que deve agir. Donald Trump vem falando sobre essa ideia de acabar com o direito à cidadania norte-americana para todos os nascidos aqui no território dos Estados Unidos já faz tempo. A primeira vez que ele falou sobre isso foi em 2015 e agora, nesse segundo mandato na Casa Branca, ele assinou uma ordem executiva derrubando esse direito já no primeiro dia de mandato. Essa ordem executiva, então, tirava esse direito de filhos de imigrantes, não só dos imigrantes sem documentação aqui nos Estados Unidos, mas também daqueles que estão aqui com visto temporário para trabalho ou para estudos. Então, essa decisão de Trump afetaria todas essas pessoas, os filhos dessas pessoas nascidos aqui perderiam o direito à cidadania norte-americana só por terem nascido aqui nos Estados Unidos. Em abril, Donald Trump foi à audiência da Suprema Corte que debatia esse tema, o que demonstrou a importância que ele dá para essa questão, Márcio, porque não é comum que o presidente dos Estados Unidos vá a uma audiência da Suprema Corte dessa forma. Na época, ele não chegou a falar com os juízes, mas a presença dele lá foi sim considerada um gesto de pressão sobre a Suprema Corte, que ainda assim já deixou claro, desde a época daquela audiência, que não votaria com o presidente Donald Trump. E foi o que aconteceu agora com essa decisão. Então, 6 juízes votaram para derrubar essa ordem executiva de Donald Trump e garantir que o direito à cidadania por nascimento em solo norte-americano continue sim. Inclusive, a Suprema Corte decidiu que a ordem executiva de Trump era inconstitucional porque a 14ª emenda dos Estados Unidos garante sim a cidadania norte-americana para todos aqueles que são nascidos no território dos Estados Unidos. E agora, então, Donald Trump quer que o Congresso faça algo a respeito, mas é muito difícil também que isso aconteça, já que essa é uma proteção que existe aqui nos Estados Unidos há quase 200 anos e a Suprema Corte já deixou bem claro que isso não deve mudar, Márcio. É uma derrota importante que a Suprema Corte impõe ao presidente Trump, até porque o tema é extremamente simbólico, em cima de tudo que Trump sempre defendeu contra os imigrantes, contra a imigração, desde a campanha eleitoral, na verdade, desde o primeiro governo Donald Trump. Mas a Suprema Corte também garantiu uma vitória para o presidente americano hoje, abrindo caminho para a proibição de atletas trans em esportes femininos. Conta isso pra gente, Mari. Exatamente, Márcio. A Suprema Corte julgou especificamente os casos de 2 estados, West Virginia e Idaho, com leis que proíbem estudantes trans de jogarem em equipes esportivas femininas. Mas, apesar de serem, então, 2 estados, essa decisão deve servir como precedente para mais da metade dos estados norte-americanos que têm algum tipo de lei nesse sentido, de restringir a participação de atletas trans em equipes femininas. E essa tem sido uma bandeira muito importante para Donald Trump, que fala sempre sobre esse assunto, mesmo quando está falando de outros temas, ele acaba tocando nesse assunto, então isso mostra também que é um tema muito importante para a campanha mesmo de Donald Trump e vem depois de o governo Trump já ter adotado outras medidas, como por exemplo, permitir que os estados tenham leis para proibir tratamentos hormonais para menores de idade, além da proibição de pessoas trans servirem o exército dos Estados Unidos, Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjácamo, que falou com a gente direto de Washington. Eu coloco nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. O que essas decisões de hoje da Suprema Corte revelam sobre a posição da Justiça em relação ao governo americano, em relação ao governo Trump?
Boa noite. Bom, a Suprema Corte tem mantido um padrão que é o de quando uma lei é clara na Constituição, ela não interpreta de acordo com os interesses de Donald Trump. É uma Suprema Corte extremamente favorável ao presidente Trump. São 9 juízes, dos quais apenas 3 são liberais, 6 são conservadores. Desses 6, 3 foram nomeados pelo Trump. Então, a gente tem visto decisões que derrubam jurisprudências anteriores, ou seja, que são interpretações da Suprema Corte, atendendo aos interesses do Trump, como aconteceu ontem no caso da demissão de uma diretora da Comissão Federal de Comércio, né? Derrubou uma jurisprudência de 1935 que impedia esse tipo de demissão. Não aceitou a demissão de uma diretora do Fed, do Banco Central, por considerar que feria o direito de defesa, que é também um direito constitucional. Então, quando esbarra diretamente numa questão constitucional, a Suprema Corte não consegue atender ao presidente Trump. Essa que é a linguagem que eu acho que deve ser usada nessa análise. E, nesse caso especificamente, é uma emenda, a 14ª emenda da Constituição. Então, se o presidente Trump quisesse alterar a Constituição, precisaria de uma emenda constitucional que requer 2/3 dos votos na Câmara e, no mínimo, derrubar e 2/3 no Senado. E, para isso, ele precisaria de derrubar o filibuster para poder colocar essa lei em pauta. O filibuster é a obstrução, que a gente chama aqui no Brasil, que no Senado requer uma maioria qualificada de 60 cadeiras, 60 senadores. Eles só têm 53. Não há como imaginar que 7 senadores democratas adeririam a essa tese de acabar com o direito de cidadania por nascimento. Então está muito difícil. E nas midterms, no dia 3 de novembro, tudo indica que a maioria republicana deve se reduzir, se é que não vai se perder, né, no Senado. E na Câmara é praticamente certo que os democratas adquirirão a maioria. Então, o Trump não tem como mudar essa lei, ele vai realmente ter de aceitar isso, que é uma derrota importante realmente. Ele sempre defendeu essa tese, mas é algo que vem desde a Guerra Civil Americana, é algo que está muito enraizado na noção de direitos civis dos Estados Unidos. Se uma criança nasce nos Estados Unidos, ela é americana.